Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar continuidade à nossa formação muito importante do nosso livro de Antônio Roio Marim, Teologia da Perfeição Cristã, tentando entrar num aspecto sobre Jesus Cristo. Nós já vimos a primeira parte, que nós temos que configurar a nossa vida com Jesus. Vimos que Jesus é o caminho. Agora nós estamos no segundo ponto, que Jesus é a verdade. Verdade. E dentro dessa verdade, nós vimos que nós temos que conhecer Jesus em sua pessoa, em suas obras e agora em sua doutrina. É fundamental nós conhecermos a doutrina sobre Jesus. Finalmente, Jesus Cristo exerce sobre nós seu papel de eterna verdade, comunicando-nos através de sua doutrina o resplendor de sua sabedoria infinita. A inteligência de Jesus Cristo é um abismo em que a pobre razão humana, mesmo iluminada pela fé, perde-se e é aniquilada. Em Cristo existiam 4 classes de ciência, distintas por completo, mas perfeitamente combinadas e harmonizadas entre si. Primeiro, a ciência divina, que possuía plenamente enquanto verbo de Deus, a beatífica, que lhe correspondia como bem-aventurado ainda aqui na terra, a infusa, que recebeu de Deus em grau incomparavelmente superior ao dos anjos, e a adquirida, que foi crescendo ou manifestando-se cada vez mais perfeitamente ao longo de sua vida. Com razão, São Paulo se admirava ao contemplar em Cristo todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aqui nós temos um problema complicado, que é a consciência de Jesus dentro da cristologia, ou seja, qual foi o momento em que Jesus tinha consciência da sua missão ou da sua divindade, né? Então, a gente vê que também a inteligência adquirida de Jesus, ela foi progressiva, tá? Mas mesmo assim, ele já tinha a ciência divina, a ciência beatífica, a infusa e depois essa que é adquirida. Esses tesouros infinitos, Jesus não quis reservá-los com exclusividade para si. Aprove a Deus que fossem comunicados aos filhos adotivos na medida e graus necessários para suas vidas. O próprio Cristo dizia isso ao Pai na última ceia. Eu lhes dei as palavras que me deste. Eles se acolheram e a reconheceram verdadeiramente. Se eu saí de junto do Pai, junto de ti, e creram que tu me enviastes. Sabemos que o Evangelho de João, ele é um evangelho ele reflete mais a questão do verbo de Deus. Então Jesus já estava junto ao Pai, né? E essa vinda dele é justamente para que as pessoas, para que nós cristãos possamos acreditar nele e aceitar a realidade da presença dele no meio de nós. Que doutrina a de Cristo nunca falou assim? Durante a doutrina de Cristo, nunca alguém falou assim, falavam os homens na época. As mais celebradas concepções dos chamados gênios da humanidade empalidecem e tornam-se sombra diante de um só versículo do Sermão da Montanha. Sua moral sublime, iniciada nas divinas parábolas das bem-aventuranças e arrematada ao maravilhoso Sermão das 7 Palavras, que pronunciou quando agonizava na cruz, será sempre para a humanidade sedenta de Deus
o código divino da mais excelsa perfeição e santidade. A alma que quer encontrar o caminho rumo a Deus tem somente que abrir o Evangelho de Jesus Cristo em qualquer de suas partes e nele beber a verdade abundantemente. Os santos acabam perdendo o gosto pelos livros escritos pelos homens. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: dificilmente encontro algo nos livros, com exceção do Evangelho. Esse livro me basta. Então, a questão da doutrina sobre Jesus, na realidade, é interminável, né? A gente vê, por exemplo, os santos padres, os grandes pensadores da igreja, foi sempre aumentando, né? E você, por exemplo, começa a estudar um ponto, você vai vendo outras coisas, implicações que tem. E Jesus Cristo é uma pessoa, né? É diferente, por exemplo, você estudar a vida de, sei lá, o Aristóteles, ou sei lá, o Platão, não a vida, os escritos deles, porque eles não existem mais, eles não estão vivos no meio de nós. Agora, Jesus Cristo é uma realidade viva, né? Latente, ele está no meio de nós, né? Então, o efeito dessa reflexão da doutrina de Jesus é totalmente diferente de uma outra ciência. Né? Você vai estudar história, você vai ver aspectos do passado que aconteceram, vai unir talvez algumas coisas do passado aí ao nosso presente, né? Mas vai ser altamente limitado esse conhecimento que você vai ter. No caso de Jesus, não. Porque você lê os evangelhos, né? Você tenta conhecer a doutrina de Jesus, você também está vendo ele, você está convivendo com ele, você sabe que ele está no meio de nós. Por isso que a Santíssima Eucaristia e vamos dizer assim, a vivência eucarística é muito importante para nós, porque essa doutrina, essa palavra, ela tem que ser alimentada pelo corpo de Cristo. Né? Os nossos irmãos protestantes, eles têm somente uma parte de Jesus. Eles não têm o todo. Eles podem refletir, eles podem rezar, eles podem espernear, fazer o que quiser, mas eles não têm o alimento, Jesus Cristo como alimento. Né? E Santa Teresa de Jesus, o momento assim que ela considerava mais importante para ela era justamente o momento em que ela recebia Jesus na Eucaristia. Momento de intimidade com Jesus. Muito bem, então vamos ver por que Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo, vida, né? Caminho, verdade e vida. Cristo é nosso caminho e nossa verdade. Mas antes de tudo, e mormente, é nossa vida. Chegamos ao aspecto mais profundo e, ao mesmo tempo, mais belo e comovedor do mistério de Cristo em relação a nós. De três maneiras principais, pode-se dizer que Cristo é nossa vida. Por ter nos merecido a graça, vida sobrenatural da alma, causa meritória, portanto, essa vida brota dele, pelo fato de comunicá-la a nós, fonte de vida sobrenatural. Vamos examinar esses três aspectos. Primeiro, Jesus Cristo, causa meritória da graça. O mérito de Cristo com relação a nós está intimamente ligado ao seu sacrifício redentor. Recordemos, embora de modo muito resumido, os marcos fundamentais de sua satisfação infinita, que nos mereceu e restituiu a vida sobrenatural perdida pelo pecado de Adão. Então, o pecado, ele dissolveu, podemos dizer assim, ele atrapalhou profundamente a nossa comunhão com Deus, né? A gente pode dizer, aquilo que se vivia no paraíso era uma vida de comunhão. Não no mesmo nível que nós vamos viver quando Jesus Cristo voltar.
O paraíso de Adão e Eva, ele é inferior àquilo que nós vamos viver. Porque nós passamos por uma provação devido ao pecado original. Né? Então, o sofrimento também é maior, num certo sentido, mas as alegrias são maiores também. Né? Então, a vida sobrenatural que foi perdida pelo pecado original de Adão e de Eva, nós vamos recebê-la por meio de Jesus Cristo, que nos dá essa graça redentora. Impossibilidade de que a linhagem humana pudesse satisfazer condignamente o pecado de Adão. Deus poderia, se assim o desejasse, perdoar de maneira gratuita a dívida. Mas como exigia uma satisfação rigorosa, ad aquelitem, a impotência de todo o gênero humano era total e absoluta. Tendo em conta a distância infinita que separa o homem de Deus. Somente um Deus feito homem poderia salvar esse abismo infinito e oferecer à justiça divina uma satisfação plena e exaustiva. Nesse pensar, a encarnação do Verbo era absolutamente necessária para a redenção do gênero humano. Olha, isso aqui é bastante profundo, né? Muito profundo mesmo. Quer dizer, Deus poderia simplesmente ter perdoado. Tá tudo perdoado, continuem. Tá, vocês erraram, né? Ele foi lá no jardim, Adão e Eva estavam lá naquelas tangas de figueira, de folha de figueira, que eu acho que não é uma boa ideia, né? Porque aquilo deve dar uma coceira tremenda, né? Mas Deus ali poderia dizer, não, vou perdoar vocês continuem o mesmo processo que vocês estão vivendo. Não. Houve o erro, esse erro precisa ser pago de alguma maneira, mas vai haver uma restauração, como é que eu vou dizer assim, uma restituição de tudo isso de uma maneira fabulosa. Por isso que eu já falei aqui, repito, né, aquele canto do Exultate no Sábado Santo, né? Feliz culpa que nos há merecido que o Filho de Deus viesse até nós. Que é o grande mistério da encarnação. E por causa desse mistério da encarnação que Lúcifer pensou que Deus não estava muito certo, falando figurativamente, da cabeça, né? Foi um ponto assim que os anjos que estavam no lado de Lúcifer não suportaram, né? E aí então vem o São Miguel e diz, quem como Deus? Quer dizer, vocês não sabem nada, Deus é que sabe. E é isso que a gente precisa dizer hoje, né? Quitius Deus, quer dizer, Deus é que sabe, Deus, ninguém como Deus. Ele tem um plano infinitamente maior, mais misericordioso, mais bondoso do que a gente possa imaginar. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ao juntar-se em Cristo as duas naturezas, divina e humana, sobre uma só personalidade divina, a do Verbo, todas as suas ações tinham um valor absolutamente infinito. Com o mero sorriso de seus lábios, com um simples anseio brotado de seu coração divino, Jesus poderia redimir milhões de mundos. Contudo, a redenção, de fato, somente se operou pelo sacrifício da cruz. Aprove ao eterno Pai que assim fosse por um desígnio inescrutável de sua divina providência. Os teólogos esforçam-se para identificar suas conveniências, mas a razão última permanece absolutamente misteriosa e oculta aos nossos olhares. Na realidade, esse gesto de Jesus só tem uma explicação, que é o amor, né? O amor. O amor infinito que Deus tem por nós. E eu diria assim, Deus não se conformou com a nossa opção errada, né? E ele veio até nós por meio de Jesus Cristo. Cristo merece não somente para si, mas
para nós com rigoroso mérito de justiça. Dizem os teólogos, esse mérito tem o seu fundamento na graça capital de Cristo, em razão da qual ele foi constituído, cabeça de todo o gênero humano, na liberdade soberana de todas as suas ações e no amor inefável com que aceitou sua paixão para salvar-nos. Ali a gente vê, no momento do Horto das Oliveiras, né, a liberdade de Jesus, querendo aceitar, viu o sofrimento que ele iria passar. Afasta de mim esse cálice, se for possível, né? A gente vê em alguns filmes, né? O filme do Mel Gibson ali, aquele momento dramático, né? Que Jesus passou, mas eu diria assim, o amor de Cristo foi maior do que a sua própria natureza humana. Ele passou por cima de tudo, né? E hoje se fala na castidade oblativa, na pequenos sacrifícios que nós podemos fazer. Isso aí não é nada, pessoal, em relação ao que Jesus sofreu pela nossa salvação. Não é nada, né? Por isso que os santos, a gente vê alguns santos da Idade Média, especialmente, que eles viviam uma penitência severa, né? Porque eles achavam que era praticamente impossível, né? Impossível de alguém chegar à altura de agradecer a Cristo pelo que ele sofreu pela nossa salvação, né? E a gente vê, por exemplo, na questão da Madre Faustina, né? Irmã Faustina Kowalska, Santa Margarida Maria Alacoque, as aparições de Jesus, como ele reclama disso, né? Porque ele deu tudo. Ele deu tudo. O amor dele por nós foi um amor sem reserva, sem nenhuma reserva. E nós fomos ingratos a esse amor de Jesus, com os nossos pecados. É interessante também, só para lembrar, né, na liturgia, o padre faz a saudação inicial e a resposta é: o amor de Cristo nos uniu, né? O amor de Cristo nos uniu. E isso é algo importantíssimo, porque foi esse amor de Cristo que nos une. Une a igreja peregrina, que somos nós, o militante, une a igreja padecente do purgatório e une a igreja triunfante que está no céu. Há um momento que você assimila, né, a vida de Jesus. A eficácia de suas satisfações e méritos é rigorosamente infinita e, por conseguinte, inesgotável. Isso deve produzir em nós uma confiança ilimitada em seu amor e misericórdia. Apesar de nossas fraquezas e misérias, os méritos de Jesus Cristo têm eficácia superabundante para levarmos ao ápice da perfeição. Seus méritos são nossos, estão à nossa disposição. Ele continua do céu, intercedendo sem cessar por nós, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Nossa debilidade e pobreza constituem um título das misericórdias divinas. Ao fazer uso dos direitos aos méritos e satisfações de seu Filho, glorificamos imensamente o Pai e o enchemos de alegria, porque com isso proclamamos que Jesus é o único mediador que foi de seu agrado enviar ao mundo. Portanto, a ninguém é lícito desalentar-se diante da consideração de suas misérias e indigências.
As inesgotáveis riquezas de Cristo estão à nossa disposição. Efésios 3:8. Não te chames pobre, pois tens a mim, disse o próprio Jesus, a uma alma que se queixava de sua pobreza. São Francisco tinha uma oração bem interessante, né? Ele dizia, meu Senhor, eu não sou nada, mas sou teu. Quer dizer, o fato, né, de nós pertencermos a Deus, sermos de Deus, né, nos qualifica, não vou dizer infinitamente, mas nos dá uma grande honra, uma grande exaltação, eu diria, né? E é por causa desses méritos de Jesus que nós também vamos nos encontrar com Ele, vamos viver de uma certa forma como Ele vive, né? E é interessante do padre Cláudio Neutzmann, que era conhecido como presbítero, um teólogo de Pelotas, né? Ele pediu que se cantasse, ele estava com câncer generalizado, então ele pediu na missa, eu quero que cante um canto, Deus enviou seu Filho amado. E é interessante que ele, sendo um grande teólogo, né, ele pega um canto que para nós aqui é muito corriqueiro, diz que é de origem protestante, né, evangélico, dizem, né, não tenho certeza. Mas até uma vez eu vi que cantavam essa música nas igrejas evangélicas. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os seus pecados. Né? E aí vem a história, porque ele vive eu posso crer no amanhã. Então, se eu sei que Jesus vive, se ele vive, eu posso crer que um dia eu vou estar com ele. Só não posso cair nessa autocobrança, né? Porque Satanás é o acusador, né? Nós temos que sempre procurar melhorar um pouco a cada dia. Né? Não podemos cair na indisciplina ou no relaxamento, não podemos. Nós temos que sempre tentar melhorar um pouquinho mais. Mas a nossa confiança, a nossa proteção está em Deus. Né? E se Ele nos ama, Ele sabe também das nossas misérias, das nossas limitações. Um outro aspecto dentro dessa questão que Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é causa eficiente de nossa vida sobrenatural. Todas as graças sobrenaturais que o homem recebeu depois do pecado original de Adão até a vinda de Cristo ao mundo, foram concedidas unicamente em atenção a Ele, por méritos dele, méritos de Cristo. E todas as que receberá a humanidade até a consumação dos séculos, brotam do coração de Cristo como única fonte e manancial. Já não temos gracia Dei, graça de Deus, como a têm os anjos e a tiveram nossos primeiros pais no estado de justiça original. A nossa e de toda a humanidade decaída e reparada é gracia Christi, ou seja, a graça de Deus através de Cristo, graça de Deus cristificada. Então, é somente pelos méritos de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, que nós temos a gracia Christi. Os antepassados nossos, eles tinham a gracia Dei, a graça de Deus. Nós temos a graça Christi. Quer dizer, a felicidade que nós vivemos, tudo que nós temos e somos é por meio de Jesus Cristo. Essa graça de Cristo nos é comunicada de muitas maneiras.
Veremos logo a seguir, mas o manancial de onde ela brota é absolutamente único. O próprio Cristo, sua humanidade santíssima, unida pessoalmente ao Verbo. Isso é o que significa a expressão Cristo, causa eficiente da graça ou vida sobrenatural. Então, é através de Jesus Cristo que nós temos uma vida sobrenatural. A gente vê pelo decorrer da história, final do século XIX, começou a coisa lá no Iluminismo, né? Mas lá no final do século XIX, surge o modernismo, que infelizmente ele foi condenado pelo Papa Pio X, mas ele entrou de alguma maneira dentro da igreja com aqueles que eram relativistas, racionalistas. Só interessa a razão, não vamos falar em emoção. E aí vem a questão do imanente acima do transcendente. Esse é o gravíssimo problema da falta de devoção dos bispos e dos padres. Porque se um bispo, se um padre não tem devoção, ou um líder de comunidade não tem devoção, ele vai arrastar multidões de pessoas ao inferno. Porque tu está celebrando o sacramento sem acreditar neles. Tu está vivendo um teatro, fazendo um teatro. Não é isso que eu acredito. E, infelizmente, essa teologia, ela depois veio até a heresia da teologia da libertação, né? Uma heresia. Piorou ainda mais, os padres se afastaram mais dos sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis de graças invisíveis pelos méritos de Jesus Cristo vêm até nós através da Santa Igreja, e simplesmente o pessoal achou assim, não existe vida sobrenatural. É só pensamento imanente, que seria desse mundo. Transcendente não existe. Bom, Jesus é a fonte de vida. Sua santa humanidade é instrumento unido à sua divindade para a produção eficiente da vida sobrenatural. Mais ainda, essa humanidade unida ao Verbo pode também ser, se quisermos, fonte de vida corporal. Diz no Evangelho que dele saía uma virtude que curava todos os enfermos e ressuscitava os mortos, porque dele saía uma força que curava a todos. O leproso, o cego de nascença, o paralítico, o surdo-mudo e, sobretudo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e seu amigo Lázaro poderiam falar-nos com eloquência de Cristo como fonte de saúde e de vida corporal. A gente sabe, né? Existem muitas doenças que são somatizadas, né? Somatizadas. Essa paz que o nosso relacionamento com Jesus nos dá, ela nos traz muita alegria interior. E a gente vê que a pessoa que tem essa alegria interior, ela acaba vivendo mais. Porque ela não está lançando sobre seu próprio organismo um veneno. Né? As doenças autoimunes, por exemplo, você está envenenando teu próprio organismo. Isso acontece por quê? Porque você não tem paz. A tua respiração não é uma respiração boa. Tu vive num mundo da ansiedade, que hoje é um dos graves problemas que existe, é a ansiedade. Então, nossa relação com Cristo também vai nos trazer a saúde corporal. Mas aqui interessa sabermos, né, que Jesus é fonte de vida sobrenatural. Nesse sentido, devemos-lhe inteiramente a vida. É claro, essa questão que um tempo atrás se tinha, vamos fazer através de não sei o quê, de imposição das mãos,
tantas religiosas, tantos padres desvirtuados da sua vocação por causa desse tipo de coisa, né? Não é isso. Nós queremos a vida sobrenatural, nós queremos a vida eterna. Não podemos tirar isso do foco. Para comunicarmos a vida natural, Deus quis utilizar instrumentalmente nossos pais carnais. Para comunicarmos sua própria vida divina, não utilizou e jamais utilizará outro instrumento que é a humanidade santíssima de Cristo. Cristo é nossa vida. A Ele devemos-la toda. Por seu Pai eterno, Ele foi constituído cabeça, chefe, pontífice supremo, mediador universal, fonte e dispensador de toda graça. Tudo isso principalmente em atenção à sua paixão na qualidade de Redentor do mundo, por haver realizado com seus padecimentos e méritos a salvação do gênero humano. Mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte humilhante na cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Então, essa aqui é a famosa passagem de Filipenses 2, 7 a 10. Esvaziou-se de sua condição divina. Um ato supremo de humildade. Um ato supremo de humildade, muito difícil da gente compreender, né? Como é que pode os anjos, né? Dizem, né? Tem autores que falam que os anjos do momento do nascimento de Jesus, eles olhavam para a manjedoura surpreendidos com aquele fato, né? De que Deus estava ali na manjedoura. Nós também devemos ter esse mesmo olhar em relação a Deus no sacrário, né? Jesus está no sacrário. O seu corpo, sangue, alma e divindade estão ali presentes no sacrário. A minha mãe até ela tinha uma coisa interessante que ela dizia assim: não vamos deixar Jesus muito tempo sozinho no sacrário, vamos lá conversar com ele, que ele está nos esperando, né? Ela tinha uma, como é que eu vou dizer assim, uma espécie de sensibilidade, uma sensibilidade em relação a esse ponto. Pois bem, de maneira nosso Senhor exerce seu influxo vital em seus membros vivos, que permanecem unidos a Ele nesta vida, pela graça e pela caridade. Exerce de muitas maneiras que podem fundamentalmente ser reduzidas a duas: pelos sacramentos e pelo contato da fé vivificada pela caridade. Vejam só, tem duas maneiras mais sólidas de nós recebermos essa vida de Jesus: através dos sacramentos e através da caridade. Pelos sacramentos, é de fé que Cristo é o autor dos sacramentos. Jesus Cristo é o autor dos sacramentos. Teria que ser assim, porque os sacramentos, não sendo outra coisa que sinais sensíveis que produzem a graça santificante, somente Cristo, manancial e fonte única da graça, poderia instituí-los. Somente Jesus Cristo poderia instituir os sacramentos. Precisamente para comunicar-nos através deles a sua própria vida, é que Jesus os instituiu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Esses sinais sensíveis têm a virtude de comunicar-nos a graça por sua própria força intrínseca, ex opere operato, quer dizer, o momento que o sacramento é realizado, ele acontece, né? Independente do ministro. O padre pode, infelizmente, incorrer até em pecado mortal, mas o sacramento vai acontecer, por causa dessa doutrina que o Concílio de Trento ratificou. Mas unicamente como instrumentos de Cristo, ou seja, em razão do movimento ou impulso que recebem da humanidade de Cristo, unida ao Verbo divino e plena de sua vida. Disse Santo Agostinho, Pedro batiza? É Cristo quem batiza. Judas batiza? É Cristo quem batiza. Por isso, a indignidade do ministro humano que confere os sacramentos, pecador, herege, etc., não é obstáculo algum para a sua validade, contanto que tenha intenção de fazer, o que faz a Igreja a administração dos sacramentos. Agora isso é interessante, né? Até para mim é interessante. Nosso Senhor, o homem Deus, quis colocar a comunicação de sua graça divina por meio dos sacramentos, completamente apartada e acima das fraquezas e misérias humanas. Isso dá aos cristãos uma confiança e segurança absolutas na eficácia desses divinos auxílios, desde que, de sua parte, não coloquemos nenhum obstáculo ao recebê-los. Sim, é preciso advertir que podemos pôr obstáculo insuperável eficácia santificadora dos sacramentos. Nenhum sacramento é válido e interiormente não se consente se interiormente não se consente em recebê-lo. Então, por exemplo, eu vou ser batizado, né? Mas interiormente eu não quero aceitar o batismo, né? Não é válido. Vou casar com uma pessoa, mas interiormente eu não quero casar com essa pessoa. Aí, claro, vai ter que passar por um tribunal eclesiástico para saber se a pessoa vai ter que fazer um juramento também, né? Porque isso aí não é qualquer coisa assim que tu possa desfazer, né? Mas é necessário esse consentimento interior, né? Nenhum sacramento é válido se não termos interiormente o desejo de concebê-lo, de recebê-lo. A falta de arrependimento impede a recepção da graça no sacramento da penitência e no batismo de um adulto em pecado. E o pecado mortal consciente impede a recepção da graça nos 5 sacramentos dos vivos e converte-os em sacrilégio. Aí é que está o problema, né? Problema muito sério. Quem é que pode receber a Eucaristia ou não? E o próprio sacerdote, ele tem que ter uma prudência muito grande, porque nós não podemos estar aí distribuindo hóstias consagradas para todas as pessoas. Tem que haver um nível mínimo de preparação, de confissão, para você receber a Eucaristia. Nós não vamos cair no extremo, né, que era o jansenismo, né? O jansenismo era muito mais radical do que isso, né? Nunca comungar e sempre se confessar, né? Era o que eles diziam. Mas eu acredito que hoje, na situação que nós estamos vivendo, existem muitas comunhões sacrílegas. Muitas comunhões sacrílegas. Nós temos que voltar a fazer o exame de consciência, né? Examinar nossa consciência e procurar continuamente um sacerdote para podermos buscar nossa confissão,
para estarmos com o nosso coração preparado. Porque o que está em jogo aqui? A nossa salvação. A nossa salvação. E nós queremos, né, fazer de tudo para nós chegarmos a esse eterno convívio, né, com Deus. Nós queremos chegar a esse eterno convívio com Deus. Sem isso, realmente nós não vamos conseguir a nossa salvação. Agora, essa doutrina do ex opere operato, ex opere operantes, ela nos dá uma garantia fabulosa. É lindíssimo isso, né? Porque o pecado do sacerdote não invalida o sacramento, desde que ele queira realizar aquele sacramento. Acredite naquele momento ali, né? Vai realizar. E isso nos dá uma grande coisa, porque, por exemplo, eu estou morrendo, vamos dizer. Eu quero me confessar antes da morte para mim chegar bem com Deus. Eu tenho um colega sacerdote, ele pode estar numa situação complicada, né? E aí tu chega e diz, olha, eu quero, né? Eu quero realmente ter essa esperança maior. Eu me confesso, me renovo, eu quero me renovar na graça de Deus. E aí acontece essa transformação. Lanciano. Em Lanciano a gente vê isso exatamente. O sacerdote não estava acreditando. Ele falou as palavras. Bom, aquilo é uma crise de fé, né? Não é que ele não tivesse o desejo de realizar o sacramento, né? Ele desejava, mas ele pensou, bom, mas como é que pode, né, Jesus estar aqui, né? Uma coisa, né? E a hóstia começou a sangrar e se transformou num pedaço de carne. E nós temos até hoje isso, né? Eu falo esse tema nas aulas sobre sacramentos, né, que nós já fizemos anos anteriores. Eu acho que já vai quase 2 anos que a gente fez aqui no nosso canal esse trabalho, né? Mas é muito lindo isso, é muito lindo. E eu estava pensando esses dias, um rapaz foi ordenado sacerdote por um bispo que era carmelita, o Dom Rubens Sevilha, né? Ele voltou de Roma quando eu estava no noviciado, né? Eles voltaram de Roma e foram ordenados sacerdotes. E aí eu estava olhando ele ordenando outro rapaz, né? Um rapaz até que tem bastante influência na mídia, assim por diante. E eu estava pensando nisso, poxa, que mistério esse, né? Aquele rapaz que eu conheci lá, chegou de Roma, hoje ele é bispo, tá lá, ele está acho que é perto de Osasco ali, ele é a diocese dele, né? E assim, Deus realiza a obra dele. A mesma coisa, quando eu fui ordenado sacerdote, né? O padre disse assim, agora o José Francisco já é padre. Pô, aquela palavra ali me marcou profundamente, até hoje me marca, às vezes antes da consagração eucarística, eu me lembro muito disso. De agora, nesse momento, José Francisco já é padre, porque foi feita a imposição das mãos e a leitura da oração consecratória pelo bispo, né? Então, aquilo que Deus faz, ele não desfaz. Isso é muito bonito, né? Isso aí não é mágica, pessoal. Isso aí é graça. É a graça de Deus que vem até nós de uma maneira infinita. E tudo isso nós vivemos dentro da Santa Igreja. Vamos ver mais um parágrafo e nós encerramos o nosso vídeo. É muito bonito isso aqui, a gente poderia levar tempo falando, né? Mesmo tendo as disposições indispensáveis para a válida e frutuosa recepção dos sacramentos, a medida da graça que nos é comunicada em cada caso dependerá não somente da maior ou menor excelência do sacramento em si mesmo, considerado, mas também do grau de fervor de nossas disposições. Se a alma os recebe com a sua capacidade receptora ampliada por uma verdadeira fome e sede de unir-se inteiramente a Deus, através da indigna recepção de sua graça, a receberá em medida
transbordante e pleníssima. Com frequência, para melhor compreensão, faz-se referência à imagem de uma fonte e de um recipiente, a quantidade de água que se recolhe em cada caso não depende somente da fonte, mas do tamanho do recipiente utilizado. Quer dizer, a graça é a fonte, a graça sacramental. Você vai lá com um dedal, né? Não sei se você lembra do dedal, aquele que a mãe tinha um de metal para costurar. Ele vai só entrar aquela graça vai entrar no dedal. Ora, se tu vem com uma pipa de fazer vinho ali, encosta naquela fonte, ela vai ter mais graça. São os merecimentos, né? Então eu preciso, né? Isso é uma coisa importante, pessoal, porque o Padre Pio, ele poderia ter parado. Ele disse, pô, já estou muito bem assim, né? Já estou muito bem. As chagas de Jesus que ele sofreu durante 50 anos, foi um homem sofredor, feliz, mas sofredor. Podemos dizer isso do Padre Pio, né? Mas ele quis não só ficar com o dedalzinho na fonte, né? Ele quis trazer 30 pipas de vinho para encher de água, porque ele não pensava nele. Ele queria que essa água fosse distribuída para os irmãos. Porque por que a gente fala que nós temos que configurar a nossa vida a Jesus Cristo? O que Jesus fez? Jesus deu tudo pela nossa salvação. À medida que você vai entrando dentro do mistério de Cristo, você vai entendendo que também você tem que dar a tua vida pela salvação dos teus irmãos. Então, quanto mais eu progredir na minha vida espiritual, no meu crescimento, nessa união com Jesus, mais eu vou me tornar um grande vaso com a capacidade de dar mais, de distribuir mais essa graça. Por isso fala a palavra dispensadores da graça. É muito bonita. Nós somos dispensadores da graça de Deus. A graça tem que passar por mim e fluir para os meus irmãos. Eu sou um canal da graça. Muito bonito. Infelizmente não terminei ainda essa parte, mas depois nós vamos entrar, vamos terminar essa da questão da vida em Jesus, porque eu não gosto que tenham vídeos muito longos, né? Nós já estamos com quase 50 minutos de vídeo, mas nós vamos terminar esse aspecto aqui que nós estamos refletindo, Jesus Cristo, fonte de vida sobrenatural, que é lindíssimo, e depois nós vamos entrar no segundo artigo, como viver o mistério de Cristo. Então, pessoal, isso aqui é essencial para a nossa formação e para o nosso crescimento. Não esqueçam de dar o seu like aí no nosso canal, divulguem para as pessoas, porque o nosso interesse, não existe nenhum interesse econômico, o nosso interesse é a evangelização, o nosso interesse é que a palavra de Deus seja mais amada, Jesus seja mais amado, a Santíssima Virgem, não esqueçam do Santo Rosário, a oração matutina, e vamos em frente na graça de Deus. Que Deus vos abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.